Você já ouviu o termo empreendedor serial e investidor serial? Esse termo não é tão comum, mas saiba que ele caberia como uma luva para o convidado de hoje do Café com o Investidor. Ele já investiu em mais de 400 startups. Achou muito? Pois saiba que a meta dele é chegar a 1.000 startups até 2020. Quem está aqui comigo hoje nos estúdios da B3 para contar como ele vai atingir essa meta é João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. João, muito obrigado por participar do Café do Investidor. Eu que agradeço por tomar esse café com você aqui. João, em primeiro lugar eu queria saber, não é coisa de maluco investir em 1.000 startups? Parece coisa de maluco quando a gente está olhando que são 1.000 negócios, 1.000 empresas, né? Mas é uma tese, é uma lógica, tem um racional por trás dessas 1.000. Né? Em quanto a gente vai investir, quanto a gente vai alocar de recurso nas 1.000, quantas dessas 1.000 vão dar certo e quantas vão dar errado. E das que dão certo, qual delas vai poder remunerar ao ponto de pagar todo o investimento feito em todo o portfólio. Então, numa análise, no estudo que a gente adaptou da Kauffman Foundation e várias outras entidades mundiais, nós identificamos uma oportunidade no Brasil de investir em muitas empresas, numa tese de portfólio, dentro de uma lógica estruturada, não é loucura. Dessa lógica estruturada, nós decidimos que teríamos num estágio que a gente chama de pré-seed, que é o dinheiro logo após o anjo e antes do seed money, porque existe uma escada de investimento. Sim. Nós decidimos alocar e aportar recurso entre 100 mil e 500 mil numa quantidade maior de empresas do que normalmente as empresas de venture capital fazem. Elas alocam, por exemplo, vou dar um exemplo, R$1 milhão em uma empresa. Nós preferimos alocar R$1 milhão em 3 e 4 empresas. Com isso, nós angariamos, nós temos mais chance de dar certo. Ou as que dão errado, na proporção, não tem um prejuízo tão grande ao nosso portfólio e ao valor investido. Eu fiz uma conta de padaria. Se são mais de 400 startups que vocês investiram, vocês têm que investir em um pouco menos de 600 startups até 2020. Exato. É uma média de 2 startups por dia. Vocês acreditam que vão conseguir atingir essa meta? É muito difícil você chegar até o final de 2020 com esse número dentro de casa. Mas como tudo na vida, e todo empresário que está nos assistindo, todo investidor, precisa ter uma meta na vida. A gente tem que ter um objetivo. Eu digo que sempre a cenoura tem que estar à vista. Né? Então a gente não perdeu dentro da Bossa Nova a nossa ideia, a nossa razão de existência, que é auxiliar no desenvolvimento econômico do Brasil. Esse é o propósito da Bossa. A gente tem interesse em gerar mais negócio, mais renda, mais trabalho. Então o propósito por trás de tudo isso é esse, além, obviamente, de ter retorno sobre investimento. Porém, para garantir ou para tentar garantir que a gente consiga bater essa meta, a gente, é claro que se for olhar em termos numéricos, como você está fazendo a conta, a gente não consegue investir em 2 por mês, a gente está conseguindo investir em torno de 2 por dia, desculpa. A gente está investindo em torno de 10, 8, 10 por semana, então não bate essa meta, não dá para fazer esse número que você está falando. E às vezes a gente consegue fazer esse número no mês, né, porque tem meses realmente que é complicado, porque envolve um processo do investimento, não é padaria que faz o pão, claro, e vende, né, então tem um processo que eu posso explicar com calma. Mas nós decidimos investir também em comprar PECs de startups, ou seja, outras empresas que têm um processo de algum tipo de venture ou aceleração, que a gente possa comprar esse PEC. Quem vocês já compraram? A gente entrou de sócio na ACE, que é uma grande aceleradora da América Latina. A gente tem 15% da ACE. E com isso, todas as startups passam a fazer parte do nosso portfólio, além de ter o direito de fazer follow-on ou de novos investimentos nas graduadas, nas que se sobressaem. E também, por outro lado, a gente também fez na Júpiter, que é uma empresa que potencializa negócios em Curitiba. São essas 2 empresas, então? São 2 empresas que têm mais startups no seu portfólio e, com isso, ajuda nessa nossa meta de 1.000 empresas. Vocês têm quanto para investir? O valor monetário, quanto dinheiro? A gente tem, em caixa, né, a gente tem condições de investir 50, 60 milhões, é o que a gente tem, mas esse número cresce. Né? Nós temos alguns fundos e nós temos também other people money, no sentido de ter dinheiro de terceiros também, nos procurando para investir junto com a gente
para usar a mesma tese, o mesmo propósito. Esse é o dinheiro disponível para investir até o fim de 2020. Até o fim de 2020. 60 milhões de reais. Para colocar. Vocês são sócios também, na verdade o BMG é sócio da Bossa Nova. Isso. Por que o BMG se tornou sócio de vocês? Foi uma estratégia minha de Pierre Schurmann, nosso sócio. Praticamente Pierre foi quem fundou a Bossa Nova e eu entrei na sequência. O BMG ele nos trouxe uma retaguarda, nos trouxe o back-office, nos deu uma estrutura que a gente precisava para alcançar 2020 essas 1.000 startups. Não é fácil cuidar de 1.000 empresas, não é fácil cuidar de 400 empresas. Então a gente precisaria aumentar muito a nossa infraestrutura na Bossa Nova para atender isso. E a gente identificou que o BMG faz muito bem feito essa parte de back-office, infraestrutura organizacional, jurídica, contábil, finanças. E aí nós chamamos o BMG, nós aceitamos e chegamos num entendimento interessante, onde eles passam, desde 2016, passaram a fazer esse back-office, essa infraestrutura que a gente precisa para chegar onde a gente chegou hoje e é onde a gente vai chegar muito mais na frente. João, você também usa o termo Microventure Capital. O que é o Microventure Capital? O Microventure Capital, para não se intitular Venture Capital, a Venture Capital ela investe basicamente no Brasil em Série A e Seed. Como a gente não está no Seed, no Série A, apesar de que a gente também faz follow-ons com cheques maiores, follow-on nas startups já investidas, porque elas se transformam em high performance, a gente tem que acompanhar a rodada. A gente quis diferenciar das Venture Capital tradicional, até para não haver uma competição em termos de posicionamento, nós intitulamos Micro Venture Capital, porque nossos cheques são muito pequenos, de 100 a 500 mil. Então, a gente foi... E é também não é similar ao que aconteceu no Silicon Valley, que aconteceu esse fenômeno também de anjos virarem Venture Capital a partir desse título de Micro Venture Capital. Tem algum fundo americano, algum fundo do exterior na qual vocês se inspiram, na qual se baseia o modelo de vocês? Muito. Na SV Angel, que foi nossa base, nossa inspiração toda veio deles. O que é a SV Angel? SV Angel é uma das Venture Capital americana que faz num cheque de 25 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, é a que mais tem unicórnios nos Estados Unidos, é a SV Angel. É a que mais tem saídas nos Estados Unidos, é a SV Angel. E a que menos tem fundos. Então, para você ter ideia, só um comparables, a SV Angel tem, sei lá, um comparable de 3 anos atrás, 156 milhões de dólares de fundos sob gestão. A Sequoia Capital tem a 7 bi sob gestão. Então, e aí os dois, meio que, se você for olhar o resultado dos dois, uma tem muito mais unicórnios do que a outra. Quais são os unicórnios da SV Angel? Eles têm Airbnb, tem Stripe, tem várias empresas. Agora, uma curiosidade minha, por que o nome Bossa Nova Investimentos? Foi uma homenagem à Bossa Nova. Brincadeira. Brincadeira. A Bossa Nova é uma estratégia para ser conhecido no mundo. Hoje nós temos quase 170 investimentos nos Estados Unidos. Não são só no Brasil, vocês têm investimentos fora também. E temos também investimentos na Europa. Abrimos a Bossa Nova América e a Bossa Nova Europa, em Portugal. Então, o nome Bossa Nova é muito conhecido, como estilo musical e tal. Então, a gente queria, efetivamente, ser conhecido no mundo pegando uma carona, né? Foi essa a ideia inicial de se diferenciar. Não sei, claro que você sabe, não é fácil um brasileiro investir em Venture Capital nos Estados Unidos. Não é muito fácil. Né? Lá você tem que pedir, por favor, deixa eu alocar meu recurso, porque lá tem mais dinheiro que projeto. Aqui no Brasil, a gente tem mais projetos que dinheiro. Não é que não tem dinheiro, mas no dinheiro carimbado para Venture Capital. Né? Então, que fique bem claro. E Bossa Nova seria uma palavra fácil de ser conhecida lá fora? Né? A gente, com jeitinho, foi ganhando um espaço, ganhando oportunidade, e hoje eles nos chamam para investir em alguns negócios. Claro que alocações pequenas, né? 10 mil dólares, 15 mil dólares, 50 mil dólares, uma coisa pouca, perto do que eles investem bilhões. Né? Até porque nós não íamos ter essa condição de investir. Tá bom, João, obrigado. Obrigado. No próximo bloco, o João vai contar para a gente como ele administra todas as empresas nas quais ele investe.
João, no primeiro bloco você falou que tem mais de 400 startups nas quais fazem parte do seu portfólio. Como que você escolhe essas empresas? Afinal, é um universo gigantesco de startups. Bom, elas nos procuram, basicamente. No começo a gente procurava as startups, hoje elas nos procuram. Isso é uma ordem natural das coisas. Eu muitas vezes estou compartilhando conteúdo no Brasil todo, e aí eu digo que a gente procura as oportunidades, né? Eu vou até as oportunidades. Muitas empresas ficam na Faria Lima aguardando a chegar. Então lá atrás a gente plantou isso. Então eu fui procurar as oportunidades, abrimos a marca Bossa Nova para o Brasil todo e elas hoje nos procuram, além de encontrar comigo nos eventos, elas nos procuram através de um link que cai na Bossa Nova. Esse link entra num gerenciador, num Trello da vida, são várias colunas e ali entra o Inflow. Do Inflow, nossos analistas olham se está na nossa tese, que a gente tem uma tese muito bem definida. Qual é a tese? A tese são empresas B2B com mais 1 ano e meio de vida, que estejam faturando mesmo que pouco e que não sejam governo e e-commerce e hardware. Então precisa ter um faturamento, você não investe no PowerPoint? Não, nem PowerPoint, nem validação, ela tem que estar operando, emitindo nota fiscal mesmo que pouco. Em média, quantas por mês ou por semana? Então, a gente analisa, toda segunda-feira a gente faz o comitê, porque no final das contas esse filtro chega num comitê, que são 3 diretores, né? Um diretor que veio do BMG, que é o Rodolfo, o Pierre e eu, e a gente decide 3 quais que nós vamos investir e não vamos investir. Então, toda segunda-feira 3h30 da tarde. A fumaça branca de quais as startups sai vocês as estão empresas investindo. que nós decidimos. Imagina, na boca desse funil tem mais de 1.000 empresas. Né? Em média, quanto por semana? A semana a gente analisa 4, 5, 6 empresas e aí elas entram, na sequência da decisão, elas entram num term sheet, diligência, due diligence, e aí vem contrato, aporte, e depois o onboard delas numa rede de startups. Mas esse processo, no final das contas, gera em torno de 12, 13, 8 por mês, né, de investidas. Mas isso não quer dizer que naquele mês não tivemos análise de 20. Né, de decisão de 20 ou 25. Vocês não escolhem todas, evidentemente. E algumas podem também cair na diligência, pode ter um dever de casa, né? Então nem todas que a gente decidiu sim, elas conseguem efetivamente passar do processo até o aporte. Eu já ouvi você falando em algumas entrevistas que bastam 10 a 15 segundos para você saber se vai ou não investir. O que em tão pouco tempo você consegue identificar no empreendedor para que você tome essa decisão? Isso é um processo de atração, sabe, Ralph? Quando é muito pouco tempo assim, claro que você não vai olhar o negócio do cara profundamente, mas você percebe que ele tem a certeza do que ele quer fazer a partir da identificação de um problema. Tem empreendedor que consegue identificar através de um problema, te apresenta, sabe aquele negócio? Eu resolvi assim. Aquilo desperta. Então, quando eu falo nesses 15 segundos, 20 segundos, é porque ele conseguiu me despertar para um problema que ele resolve. E qual o diferencial dele? Porque não tem problema você fazer um negócio que todo mundo faz, desde que você faça diferente. Então, é nesse sentido, claro que isso não quer dizer que aquilo ali dali vai sair um investimento, mas chamou minha atenção. Então, quando eu falo sobre isso, é nesse sentido. Ele consegue despertar a minha atenção, que a moeda mais valiosa hoje é a atenção. Né? Não é outra coisa a não ser atenção. Se você conquista a atenção do teu público, você conquista tudo. Então, o empreendedor ele precisa conquistar a atenção do investidor. E é nesse sentido que eu falei isso. Tá. Eu vi também que teve um empreendedor que conseguiu convencer você no banheiro. É verdade essa história? É verdade. Olha, a gente uma pessoa pública está o tempo todo sendo abordada em elevador, em vários lugares, mas já aconteceu de banheiro, né? Em banheiro ser abordado por um empreendedor e dizer, olha meu negócio. Eu falei, cara, ok, mas eu posso olhar, mas o business, né? Então, assim... E quem foi? Esse foi a Vaicar. A Vaicar? Foi o JP, que é o empreendedor, num evento em Miami, inclusive. Ele, no banheiro, quis me mostrar o projeto dele, mas me chamou a atenção e eu convidei para continuar a conversa depois da... Como ele conseguiu te chamar a atenção de você no banheiro? Ele me falou do problema que ele resolvia, que é exatamente a locação de carro sem ser uma locadora. Ele loca carros hoje ele está no Brasil, na época só tinha em Miami,
Ele loca carro para motorista de aplicativos e tem uma interligação com esses aplicativos. Sem cartão de crédito, muito mais barato e com todo um processo de troca de carro. É bem legal, bem interessante. Essa Vaiccar hoje ela fatura milhões e tem um valuation milionário estrondoso. Mas eu conheci o cara, quando eu conheci o JP, a Vaiccar era nada. Tinha, sei lá, 3 carros operando. É uma startup brasileira. É uma startup de brasileiros nos Estados Unidos. Ela já opera no Brasil? Ela opera muito bem no Brasil. Acho que ela tem uma demanda de mais de 5 mil carros esperando, motoristas esperando para ter carros. Só para você ter ideia, tem mais de 3 mil carros na rua. Agora, João, tão difícil quanto encontrar as startups ou escolher as startups, não imagino que seja administrar essas startups. Assim, como que vocês fazem para conseguir olhar 400 startups e acompanhar a rotina dessas startups para saber se os investimentos estão prosperando, estão valendo a pena, se os negócios estão indo para frente? Ralf, tão importante quanto investir é acompanhar, administrar. Não valeria a pena a gente entrar num projeto como esse se a gente não tivesse uma infraestrutura, uma retaguarda para absorver essas empresas. Então, nós criamos uma rede, imagina um grupo de WhatsApp com vários empreendedores, mas não é muito mais do que um grupo de WhatsApp. Então, todos eles ali têm gerente de comunidade, gerente de parceria, tem vários serviços de empresas grandes, Amazon, Google, e aí lá dentro tem uma rede de benefícios, de comunicação, de relacionamento, com eventos semanais, com educação. Não é uma aceleração, mas a gente cuida com muito carinho. Além disso, dessas empresas a gente separa em estágios, né? Então tem as empresas que estão high performance, as high potential e as que estão em crescimento. A partir daí, a gente cuida, por exemplo, eu cuido pessoalmente de mais ou menos umas 15, Pierre de umas 15, Rodolfo de umas 15. Então 45 aí que são as high performance que a gente tem um olhar... Vocês dão mais atenção a essas empresas. Elas nos dão mais, requer mais atenção. Não é que a gente dá atenção, a gente dá atenção a todas. Todas elas que me acionam em qualquer momento eu converso com elas. Então a gente tem uma comunicação, vários canais de comunicação com eles, além do grupo, né, aplicativo, newsletter, eventos, então está o tempo todo com eles e a gente está disponível para qualquer demanda. Eu digo sempre que o cara que entra na Rede Bossa, ele passa a ter um pai e mãe, que a gente efetivamente dá esse carinho para eles. E que tipo de apoio vocês dão aos empreendedores? A gente dá apoio em fundraising, dá apoio em mentorias. A gente agora está montando um grupo de mentores que são basicamente investidores que se relacionam com a gente. A gente dá suporte jurídico operacional, de serviços, de benefícios, que a gente chama de perks, né? Então, benefícios, desconto nisso, desconto naquilo, algumas coisas gratuitas, fazemos missões juntos, eventos juntos. Então, assim, é muito mais do que simplesmente a imagem de ter uma rede. É efetivamente ter uma rede funcionando que se transforma numa comunidade. Eu digo sempre, quer saber quem é a Bossa Nova? Pergunta para qualquer empreendedor da Bossa Nova. E ele te fala quem é o João, quem é o Pierre, quem é o Rodolfo, ou quem é a própria Bossa Nova como um todo. No começo a gente tinha 6 colaboradores, 4 colaboradores praticamente. Hoje a gente deve ter aí ao todo uns 20, 22, que também cuidam dessa rede. Então não é apenas, como dizem muitas vezes, porque são muitas, spray and pray. Não é. É muito mais do que isso. Tá bom, João, obrigado. No próximo bloco, o João vai escolher uma startup. Na verdade, ele vai escolher 2 startups, afinal são 400 startups. Ele não quis fazer uma escolha de Sofia e explicar por que ele investiu nessas startups. João, nós temos um único quadro fixo no Café com o Investidor, onde eu peço para que o investidor escolha uma empresa na qual ele investiu, para que a gente converse sobre ela e entenda quais são os motivos pelos quais ele investiu. Você tem 400 empresas e não quis fazer uma escolha de Sofia de escolher uma empresa só, você escolheu 2 empresas. É a Handtalk, que é de inclusão social, e a Eats for You, que é de comida. Então vamos começar pela Handtalk. O que é a Handtalk e por que você investiu nela? Veja, eu podia ter escolhido várias outras, né? Eu achei interessante escolher essas 2, só porque elas são um pouco diferentes do padrão, da lógica, para um pouco entender um pouco a lógica de investimento, da nossa lógica de investimento. Bom, a Handtalk, ela facilita a comunicação entre surdos e ouvintes. É um aplicativo e uma solução web que o aplicativo você fala em português e ele traduz em gestos, em língua de sinais, em tempo real,
no aplicativo para você se comunicar com a pessoa que tem uma deficiência auditiva. Então, esse é um modelo. O outro, esse aplicativo é gratuito. Ele é gratuito. E qual que é o modelo de Então, negócio o outro dele? lado, que é o B2B, que é o modelo de negócio deles, onde o Hugo, que é o personagem, vai para dentro dos sites das grandes empresas e ele passa a comunicar tudo que está em texto para a língua de sinais. E por que isso? Porque 70% dos surdos no Brasil, dos deficientes auditivos, não sabem ler português. Eles não conhecem texto, não conhecem o alfabeto, eles entendem Libras, foram alfabetizados em Libras. Então, por isso, precisa de um tradutor em tempo real para eles. E aí, as empresas pagam a Rentoc pelo pacote de tradução. E esse negócio vem crescendo absurdamente porque as empresas entenderam que precisam dar acesso, incluir essas 6% da população brasileira que tem alguma deficiência auditiva, no acesso à informação, no acesso a conteúdo, no acesso até a bancos, ao Sebrae, a tudo que for para poder ter acesso. Então, inclusive e-commerce. Nós temos o primeiro caso de e-commerce no mundo com inclusão social para surdos, Magazine Luiza. Ah, eles estão usando? Usa a Rentoc. Então a Rentoc hoje ela já está em Série A, ela já está em uma rodada, já passou da Série A. Quem fez a rodada com a gente foi foi a Cavive, do Rafael Klein. E a gente tem já está crescendo muito e agora está abrindo nos Estados Unidos a American Sign Language. Porque eu também não sabia, tem mais de 120 línguas de sinais no mundo. E a Libras é uma delas. Então eles abriram para Libras, a plataforma está pronta para qualquer língua de sinal e agora eles estão nos Estados Unidos fazendo para American Sign Language, depois vai para France Sign Language e é uma aplicação mundial com pouca concorrência no mundo. Né? E agora ganharam um prêmio do Google, um prêmio sem equity do Google, entre várias empresas, para fazer o inverso, ou seja, você faz o gesto e o aplicativo reconhece em português. É um projeto que eles estão desenvolvendo agora. No Google, baseado no prêmio que eles acabaram de receber do Google para desenvolver o inverso. E a implantação do American Sign Language. E você imagina uma saída para essa empresa? De que tipo de saída você Quando nós entramos, a lógica é o seguinte, quando nós entramos nessa empresa, ela era apenas uma proposta e uma ideia. Né? A gente até, antes da nossa tese, isso foi ainda na física, né? Então era apenas uma ideia e a lógica, depois que ela foi para a Bolsa Nova, foi de B2B. Ou seja, gerar modelo de negócio para que ela tivesse renda. Só que muitas e muitas empresas entraram nesse processo da inclusão social e começaram a contratar o serviço da Rentoc. Então, para a gente, eu não tenho... A saída dela, ela é... Primeiro que ela vai continuar em fundraising, série B, série C, e essa empresa vai ser gigante, está caminhando para isso, mas eu acredito que ela tenha uma aquisição no meio do período, no meio do tempo. Alguma aquisição vai acontecer, a gente já tem mapeado, obviamente, quem poderia se interessar em ter essa feature de acessibilidade de surdos dentro do seu projeto como um todo. Você citou a Magazine Luiza, que outras grandes empresas estão usando a solução dela? Itaú, Bradesco e outras grandes, o próprio BMG e outros tantos bancos e indústrias e portais como pequenas empresas, grandes negócios, Sebrae e tantas outras empresas que usam hoje o serviço da Rentoc. Vamos falar da segunda startup, que é a It's For You. O que é a It's For You? A It's For You é uma outra linha, mas também com uma pegada social. A It's For You ela é um aplicativo empresarial, ou B2C, B2B, onde as pessoas escolhem o que querem comer no dia, mas só que quem faz a comida são donas de casa que eles chamam de tias. Essas tias preparam e eles têm toda uma estrutura de logística, treina essas tias, elas preparam e entregam uma comida caseira até uma hora do almoço, num prédio empresarial, entregando numa bike, num modelo bem próximo das empresas. Então eles estão no WeWork, eles estão em vários prédios empresariais de São Paulo, a princípio São Paulo, um crescimento incrível, entregando mais de 5.000 marmitas. É uma espécie de Uber das cozinheiras caseiras? Cozinheira caseira gerando renda dessas senhoras que estavam sem atividade, das 8 às 11 da manhã, gerando renda. Tem senhora ganhando 5.000, 4.000. Mas o grande negócio é muito mais do que tecnologia, entende? A tecnologia existe para fazer essa aproximação, mas eles têm um envolvimento maior, não é somente a entrega e o delivery. O negócio é como um todo.
Então e a gente investiu neles, eles cresceram. Pra você ter ideia, a gente entrou num valuation de 3 milhões, hoje eles já estão com valuation de 15 milhões. Isso em menos de um ano. Então eles estão crescendo muito e a lógica foi quanto de crescimento eles vão ter, porque as pessoas querem pagar um prato honesto com um valor mais baixo, mas que tem um sabor de casa, de comida, que estão cansados de restaurante. Quantas cozinheiras, você tem ideia? São mais de 300 cozinheiras. Isso em São Paulo apenas? São Paulo. Tem planos de ir para outras capitais? Tem planos de ir para outras capitais, estão crescendo bem e tem vários projetos para It's For You e ela vai muito longe. Agora, eu podia ter falado de vários negócios de por exemplo, software como serviço, de soluções empresariais como Contentus e com tantas outras. Mas eu escolhi duas diferentes. Claro. Eu escolhi duas diferentes que têm uma pegada diferente para que o público entenda que não é só o básico, não é só a empresa de software que tecnologia por tecnologia. A gente está falando de inovação. A gente está se posicionando no mercado onde a gente precisa resolver problemas. Então, sim, as duas soluções que eu te trouxe são soluções que resolvem efetivamente um problema real. Então, e tem uma pegada social. E como você imagina uma saída para It's For You também? A It's For You a gente já tem propostas de marcas famosas, de grandes players de indústria, querendo se aproximar, e também de empresas de deliveries e tudo mais. A It's For You, a gente já tem aí, mas a gente quer que ele cresça muito mais, vá a 30 mil marmitas, 30 mil entregas. Então, a gente espera crescer 3 vezes em um ano. Cresceu 2 vezes no ano, a gente espera que ele cresça 3 vezes no próximo ano. Então, obrigado. No próximo bloco, o João vai falar de uma outra faceta do seu lado empreendedor, que é a do escritor. João, você é autor de 6 livros, mas começou a ler só com 36 anos. Por que demorou tanto tempo para conhecer a leitura e ter o hábito de ler? Eu demorei muito tempo realmente e me arrependo muito por isso. Imagina, eu consegui escrever 6 livros após os 36, imagina quantos livros eu teria se eu tivesse lido antes. Eu falo isso sempre lá em casa. Lá em casa, os meus meninos têm um de 20, um de 18, um de 15. Todos eles procuram ter o hábito da leitura muito cedo. Mas aconteceu comigo. E após essa descoberta, eu não parei mais de escrever. E eu comecei escrevendo o resumo daquilo que eu lia. E não só livros, mas como TED, como matérias, como suas matérias na revista, o que fosse. Eu fazia um rascunho, eu fazia uma espécie de uma análise própria, para mim só. Teve algum livro que despertou seu interesse pela leitura? Vários, Virando a Própria Mesa, do Sandler, assim, na época, né, tinha vários, eu não me lembro qual foi o primeiro, já me fizeram essa pergunta, eu nunca parei para me lembrar disso, qual foi o primeiro, mas vários livros, principalmente livros de biografia, livro que me chamava a atenção, mas eu criei um hábito muito interessante, que era ler coisas que eu não gostava. Então, sim, comecei a me interessar por coisas até para oxigenar o cérebro. Eu aprendi essa técnica, né, de começar a ler artigos e ler coisas para poder me despertar informações que eu não tinha. Porque eu sempre fui um cara de empreendedor e um cara de negócio. Sim. Então, geralmente, você quer ler o quê? Coisas de negócio. E o que você não gostava? Que você passou eu nunca gostei a ler? de contabilidade, por exemplo, de finanças, nunca gostei da parte jurídica. Hoje eu posso me considerar até um rábula, um advogado sem OAB, sem estudar. De tanto que eu li sobre isso, de tanto que eu aprendi, de tantos contratos que eu fui ver, sem querer fazer esse tipo de faculdade, ou sem querer me aprofundar no assunto. Mas hoje eu me considero um cara generalista. Então, essa visão genérica, essa visão espacial das coisas, não superficial, sim, que algumas até me aprofundo, mas me deu uma vontade enorme de sair escrevendo. E o primeiro livro, ele foi justamente de uma demanda. Meu primeiro livro de uma demanda para falar sobre vendas, que era um negócio que eu tenho um background muito bacana de vendas, já liderei 1.500 vendedores numa outra época da vida. E aí eu fui escrever como é que era como é que eu fazia, qual era a liderança que eu fazia, meu modelo de gestão desse processo de liderança desses vendedores, porta a porta, direto da fábrica e tal. Então, a partir daí, comecei a escrever sobre isso, depois inseri o mundo digital, tecnológico, aí foi o Vendedor na Era Digital, foi um livro que vendeu muito. E aí fui, e até que também eu tenho uma situação em casa de ter educado 3 filhos empreendedores, então eu terminei contando num livro chamado Educando Filhos para Empreender. Também foi muito bem aceito na comunidade e no mercado.
Até que o dia de hoje, que foi o Smart Money, que foi um livro para captação de investimento, também na prática, coisas que eu faço isso há mais de 10 anos, né? Fazendo investimentos em startups. Então, eu contei um pouco de como é a minha lógica nesse livro. Vamos falar então do Smart Money. Bora. O que é Smart Money para você? Smart Money é a arte, Smart Money é o dinheiro inteligente, né? Mas para fazer Smart Money, o empreendedor precisa conquistar o Smart Money. E como ele conquista? Ele conquista através da atenção do empreendedor, do investidor, e também existe uma arte nessa conquista. Então, o processo de conquista, de conseguir investimento, ele pode ser estudado, né? Então, eu passei a ser investidor a partir do momento que eu fui buscar investimento e recebi não. Mas por que eu recebi não? Então, eu me preparei para isso. Eu não me preparei para aquele dia e passei a estudar o processo até que terminei virando investidor por acaso, porque eu identifiquei que eu poderia ser um anjo no Brasil. Essa busca de investimento foi fora do Brasil. Daquele não, me transformei num sim, que foi um processo de investimento. Mas o que foi que eu fiz errado ali? E aí, a partir daquilo, comecei a construir uma tese, comecei a estruturar e comecei a receber e treinar empreendedores para que eles pudessem apresentar corretamente o seu investimento, que terminou no livro. Esse livro, ele primeiro abre quebrando um mito, um tabu, né? Não existe investidor de startup no Brasil. Como não existe? Eu mostro aqui no livro mais de 300 nomes de investidores, está aqui o nome, mais de 300 nomes de investidores que investem em startup no Brasil. E está crescendo. Muito. Então eu dou o nome aos bois, né? Ah, não tem investidor? Tá aqui. Aí muito cara diz, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Não tem problema. Vai na livraria, abre as primeiras páginas, bate foto e vai embora. Que não é sobre dinheiro de venda de livro, claro, né? É sobre o quanto você está ajudando a sociedade, o mercado. Então, e aí o livro eu dou um caminho, vamos dizer assim, para que ele se prepare para conquistar o dinheiro, seja ele de investidor profissional, seja ele de investidor iniciante. Mas às vezes muitas pessoas dizem que só o dinheiro não basta, que é aí que entra a questão do Smart Money. O que você recomenda para o empreendedor na hora de fazer uma abordagem para o investidor? Primeiro, conheça a tese do investidor, se é a mesma sua. Se você é um cara de saúde, procure um investidor de saúde e assim sucessivamente. Segundo, se tem a preparação do que ele quer. Tem 10 perguntas básicas que ele te faz. Então, estude essas 10 perguntas, 15 perguntas. Eu mostro como é que funciona no livro. Se não quiser o livro, nas redes sociais eu sempre falo sobre isso. Então, a partir daí, você já vá pronto para responder as perguntas que o investidor vai fazer. O Smart Money é o dinheiro que entra no processo agregado a todo um conjunto de coisas. O que ele quer fazer com você é te ajudar com conexões, te ajudar com indicações, com mentoria, com várias coisas. Então, você tem que estar preparado para receber isso e não só o dinheiro burro, né, que é o dinheiro pelo dinheiro. Então, a gente orienta esse empreendedor a buscar esse tipo de dinheiro que é melhor para ele do que somente o dinheiro pelo dinheiro. O seu livro mais recente é O Segredo da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas. Dá um spoiler para a gente, conta o final. Qual que é o segredo? O segredo é o DNA. É o DNA do gestor. É o modo de pensar. O segredo é o jeito dele ver a mesma coisa de forma diferente. É o jeito dele lidar com a liderança interna. É o jeito do comando interno. Então, tudo diz respeito ao DNA do negócio. Aí muita gente pergunta, não, dá para reescrever o DNA? Dá para resetar o chip? Dá. E o livro, ele dá o caminho para isso. Esse livro tem um prefácio do Jorge Paulo Lemann. Então, quem é o mestre da gestão, né, do mundo, no Brasil, ele é uma referência. Então, esse livro traz uma pegada nova de gestão, não só aquela questão tradicional, sem esquecê-la, porque é preciso você fazer o básico primeiro. Então, nós criamos esse conceito em si, que não é um método ágil, que é diferente de um modelo ágil de gestão. Sim. Você tem vários métodos que você aplica no Mindset modelo, que aí passa por gestão de pessoas, gestão de conhecimento, tem vários tipos de gestão que a gente distribui dentro do livro. No final, a gente dá as ferramentas que ele pode usar para dar suporte a tudo aquilo que a gente disse. E você cita exemplos de empresas? Citamos vários exemplos de empresas, citamos Toyota, citamos empresas que saíram de um ponto A para o ponto B de uma maneira, em casos específicos. Citamos, por exemplo... Conta uma história, então, de uma dessas empresas que
chegou a ser valiosa? Putz, que chegou a ser valiosa, tem as tradicionais como Uber, como Airbnb. Então a gente conta casos internos dessas empresas no livro. Eu não vou me lembrar todos os detalhes agora dessas empresas, mas a gente também fala de empresas modernas digitais, como falamos de empresas tradicionais, as chamadas empresas tradicionais, porque para mostrar que gestão ágil funciona nos dois lados. Então tem muitas empresas hoje querendo se relacionar com as startups e as startups precisam aprender muito com as empresas tradicionais. Então não é que as startups estão certas 100%. Elas precisam de muito know-how, muito cabelo branco dentro delas. O que as startups precisam aprender com as empresas tradicionais? Elas precisam aprender controle, precisam aprender processos. Eu digo, por exemplo, imagina, eu sou uma startup Bossa Nova e um grupo tradicional de quase 100 anos fez um negócio comigo. Essa relação me tornou um pouco mais burocrata, no bom sentido, e deixou o grupo BMG mais ágil, mais moderno. Porque eu não sou engessado, eles são. Então, a gente tentou fazer uma governança e um compliance mais moderno. Então, no final das contas, o que a gente quer é que as regras sejam um pouco mais flexíveis. Não é sobre contrato, mas e sim o que a gente pode fazer com isso. Não é sobre processo, mas são pessoas. Então, a gente começou a entender que precisava fazer uma modificação no modelo de gestão. Então, a gente tem um centro de serviço compartilhado, a gente tem squads, a gente tem, modelos de acompanhamento de KPIs, todos eles online. Então, tudo isso, eles hoje são muito mais ágeis, muito mais modernos, e eles declaram isso. E a gente também passou a entender um pouco mais de processo, um pouco mais do que precisa ser feito para tomar cuidado com as coisas, né? O IC no fluxo é fundamental. Tá. Você tem algum livro de cabeceira? De cabeceira, eu gosto muito do Receita Previsível, gosto do 0 a 1, gosto desses livros. Basicamente, hoje, eu me dou o luxo de ler livros de negócios. Um pouco do que não foi no começo. Hoje, eu gosto muito de ler livros, principalmente desse mundo das startups, porque eles mudam muito rápido e eu gosto muito de ler esse livro. A biografia menos hoje, eu leio menos, porque eu gosto muito de ter por perto essas histórias vivas. Então eu estou o tempo todo me relacionando com esses caras que estão fazendo a história hoje no Brasil. Então eu procuro estar do lado deles, eu procuro ouvir e procuro me relacionar com pessoas que possam agregar para a minha vida o tempo todo. Então eu quero ser amigo deles, não por nada, por negócio, mas por aprendizado. E aí eu adquiro o tal do conhecimento, que é diferente da informação. Quando a gente lê, a gente tem informação. Mas conhecimento é quando você aplica aquela informação. Ô João, além dos seus livros, que livro você recomendaria para um empreendedor ler, que seria imprescindível para ele? Depende muito da onde ele está no momento que ele está fazendo. Então, por exemplo, se é uma empresa, Inovação Radical é sensacional. Se é uma empresa, o livro Inovação Radical. Se é uma empresa, por exemplo, um pouco mais estruturada, talvez o Gestão da Manhã, o Código da Cultura. Né? Se é um cara que está precisando vender, o Bora Vender, que é um livro novo também muito legal. Então, assim, eu tenho várias indicações de livro e o tempo todo eu estou dando essas dicas, Ralph, para que o empreendedor não perca muito tempo tentando encurtar o caminho dos mais jovens. Né? Então, o cara que é antenado, ele vai buscar informação e tentar gerar conhecimento a partir disso. Então, João, obrigado. Poxa, eu que agradeço. No próximo bloco, o João vai dar dica para os empreendedores. João, você escreveu um artigo recente em que você dá uma série de conselhos para jovens, para empreendedores. Se não me engano, são 15 dicas, 15 conselhos. Eu selecionei alguns, eu queria conversar sobre eles com você. Bacana. Um dos conselhos é não siga a manada. O que você quer dizer com isso? Eu gosto muito de orientar os mais novos, até porque é um tipo de orientação que eu não tive, né? Eu sempre fui autodidata e saí fazendo, e hoje eu procuro passar para eles as minhas experiências práticas. E não siga a manada é justamente que uma época da minha vida eu segui muita gente, achando que aquele era o melhor caminho. E muitas vezes não é o melhor caminho seguir a manada. Você tem que olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Às vezes você é obrigado a seguir a manada, obrigado a ir junto, mas, cara, você está ali meio que incomodado e insatisfeito no bom sentido. Então, para não seguir a manada, você conteste as coisas, fica um pouco satisfeito para saber se o melhor caminho não é por aqui. Por que tem que ser por aqui? Por que tem que ser do jeito que está todo mundo fazendo? Por que não ir por aqui? Não é ser aquele rebelde, como a gente tinha no passado, o rebelde de Woodstock. Não era isso. Não é, o momento hoje não requer isso. O momento hoje requer você ter um pouco mais de sensibilidade e pensar nas oportunidades e nas possibilidades. Então é nesse sentido que eu oriento os meus filhos e oriento os empreendedores que querem me ouvir.
Uma outra dica é não se preocupe tanto com a palavra sucesso. Por quê? Porque tem muito guru. Guru de sucesso, riqueza, não sei o quê, sabe essas coisas? Você não é um guru? Não, de jeito nenhum. Não sou influencer, não sou guru. Eu sou um cara que falo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Se isso for útil para alguém, que bom. Eu estou compartilhando conteúdo. A minha missão de vida é aprender, servir, ganhar e compartilhar. E o que eu estou fazendo hoje é compartilhando aquilo que eu aprendi às duras penas, sem ninguém me ensinar, como autodidata. Então, a ideia é justamente essa. Não ache que o sucesso dele é o seu sucesso. Cada um tem o seu sucesso, é uma medida muito relativa. Você precisa encontrar o que te faz feliz, o que você se agrada. Muitas vezes, tem gente que não conhece o mar. O sucesso é ir e conhecer o mar. Então, num exemplo bem simples, eu digo para as pessoas, pô, você não precisa ser aquele cara, você não precisa ter um jatinho, você não precisa ter uma casa não sei aonde. Você não precisa disso, cara. Você precisa de muito menos. E comemore cada resultado pequeno. E no futuro você vai juntar esses resultados, aí sim você vai conseguir dizer, putz, fiz muita coisa na vida que gerou sucesso para você, também para os outros. Não queira só para você. Então é nesse sentido que eu digo que eu me sinto um cara vitorioso, porque imagina quantas vidas e quantas pessoas eu ajudo. Ou através do investimento, ou através dos meus livros, ou através do meu... Um outro conselho é não se desespere com as escolhas erradas e com os erros. Hoje eu vejo que tem muito jovem que quer ter uma startup porque quer chegar ao sucesso e esquece da jornada, da trajetória, que é cheio de percalços, de fracassos e de erros. Exato. Você vai errar. O que você não pode fazer é cometer os mesmos erros de sempre. Então você vai errar e você sabe que vai errar. Então, errou? Conserta, aprende, levanta, vai embora. Você não pode cometer aquele mesmo erro. Você já errou? Eu várias vezes. Quais são os seus erros? Muitos. Já quebrei a empresa, então eu sei quais são os erros que eu não posso cometer novamente. Confundir faturamento com lucro e etc. Coisas que a gente, quando é muito novo ou quando não tem orientação e mentoria, acontece isso. Então você não precisa se desesperar. Errei, fim do mundo. Não, cara. Você não pode ficar carregando o fardo pro resto da vida para frente. Você tem que olhar aquilo como aprendizado, deixar ele no canto, seguir sua vida e sempre se inspirar lá atrás do que você já aconteceu e tente resolver as consequências dos erros seus. Porque muitas vezes a consequência do erro do empreendedor reflete em outras pessoas. Então você vai ter que consertar isso ao longo da sua vida, sim. Porque você não vai deixar alguém prejudicado. Outra dica é procure por mentores. Qual que é a função dos mentores? Um mentor, ele faz pergunta. O mentor é o cara que já passou por isso. Tem track record. É um cara que já sofreu, já passou, já venceu. Não procure... Mentor é diferente de professor, apesar de ter O no final. Professor tem a sua função teórica de passar teoria, modelos, métodos. O mentor é um cara que já fez aquilo. Então procure pessoas porque já passaram por isso, para poder se aconselhar. Sempre dentro da sua área de preferência. Você tem mentores? Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro, e eu tenho um mentor na área de comunicação, por exemplo, que é o Bob. Eu tenho um mentor Quem na é área... o Bob? Bob Floriano é um rapaz que trabalha muito com comunicação enfim, eu tenho sim em algumas áreas. Em Venture Capital eu tenho o próprio Pierre, que é o meu mentor. Eu estou sempre me consultando com ele. Na área de gestão, tem o meu coautor do livro, Thiago Oliveira, que é o meu mentor na área de gestão empresarial básica. Então, assim, eu tenho umas pessoas que eles se relacionam comigo, sabe? Na área financeira, tem o Thiago Nigro. Então, tem uns caras que eu escolhi. Muitas vezes ele nem sabe que são meus mentores, mas eu troco e eu converso e aí eu aprendo muito mais porque eu tenho duas orelhas e uma boca. Eu ouço mais do que falo. Um que eu achei bem curioso é todos nós temos um pouco de vilão, vítima e herói a cada momento. O que você quis dizer com isso? Dizer com isso que você não pode ser sempre o bonzinho ou sempre a vítima. Tem uma hora que você tem que ser cruel. Mas você não... então vilão é o cruel. Num filme, imagina um filme, tem várias figuras no filme. E você não quer ser aquilo, mas numa hora você dá razão para aquele cara, outra hora mulher. Então você tem que mesclar na sua vida um pouco de tudo. Você não pode ser só a vítima, só o bonzinho ou só o vilão. Né? Então você tem que entender que isso acontece. Isso acontece. Vai ter um momento que você tem que ser radical, vai ter um momento que você tem que apertar o botão, vai ter um momento... O que você precisa entender é o equilíbrio disso tudo. No dia a dia você tem que ser um equilíbrio disso. O Sucesso Está no Equilíbrio, o livro do Robert Young, que é sensacional, e que é um dos meus livros de cabeceira, inclusive, ele fala sobre isso. Não é que você tem que sair do equilíbrio em determinados momentos e entender que isso é normal. O que você não pode é ficar lá, você tem que voltar para cá, para o equilíbrio. Você se recorda de algum momento vilão seu?
Ai, putz. Não, aí você foi longe. Não quer comentar. E um momento herói do João? O momento herói, assim, quando eu estou fazendo bem, eu me sinto herói. Quando eu estou compartilhando conteúdo, eu me sinto herói. Quando eu estou... o momento vilão, na hora que eu dou um não para uma startup, pode ser caracterizado como... eu estou sendo um vilão naquele momento, porque é necessário, é preciso. O não é educador, né? O não educa mais do que o sim. Eu faço isso com meus filhos, faço isso com a startup. Então, o momento herói é quando eu estou compartilhando conteúdo, quando eu estou gerando informação. Aí eu me sinto herói quando as pessoas dão feedback. Pô, João, vi você lá com o Ralph, que bacana, me ensinou tal coisa, isso é legal, aquilo que você faz. Tal. Agora, você falou do seu filho é um empreendedor, então filho de peixe, peixinho você investiu no seu filho? Não investi no meu filho. O Davi tem uma empresa, eu tenho 3 meninos empreendedores, os 3 têm negócio. Mas o do meio, o Davi fez uma startup e eu não investi na startup dele. O que é a startup dele? Era uma startup de material escolar, ele montou aos 13 e terminou vendendo aos 18. Agora ele vendeu recentemente para a concorrente, a empresa dele. A empresa dele, material escolar, fez um pitch, saiu fazendo, montou com sócios desenvolvedores, desenvolveu, botou no ar, e aí terminou vendendo, fez um livro aos 16 anos e foi embora morar nos Estados Unidos. Mas eu não vi. Tanto é que eu não investi na empresa dele que ele foi buscar dinheiro no Shark Tank, num programa de televisão. E ele conseguiu? Não. Também não conseguiu? Recebeu, não. E eu comemorava e a mãe chorava. Por que eu comemorava? Porque não pode ser fácil para ele. Por que tem que ser fácil? Porque é filho do João? Muito pelo contrário. Tem que sofrer, tem que ralar. A gente só aprende, Ralph, quando sofre, quando rala. Eu não estou dizendo para todo mundo quebrar ou sofrer, não. Mas o não é muito educador, cara. O meu filho, eu digo que ele criou anticorpos. Ele é muito mais preparado hoje do que ele era antes. Imagina quando esse menino tiver 20 anos, 21 anos. Eu vejo jovens com 22 anos não sabem o que é da vida. Ainda não está preparado. Pai super protegendo o filho. Por exemplo, eu nunca dei mesada para os meus filhos. Por que eu não dou mesada? Porque eu não quero dar o fixo garantido para eles. Eu não quero que eles tenham a sensação do fixo garantido. Porque experimenta tirar o fixo garantido de alguém. Então, lá com 21 anos ganhando mesada, 22 anos. Cara, tem que se virar, velho. Se vira, moleque. É o lema lá em casa. Agora eu vi que você tem um hábito de acordar às 5 horas da manhã. Isso é uma coisa que está cada vez mais comum. Muita gente acordando 5 horas da manhã. O que você faz tão cedo de pé? Bom, veja, existe essa história de o clube das 5 e tal. Não é meu caso. Eu sempre acordei cedo e dormi cedo. O fato, não sei como é que você sabe dessa história, mas dessa história das 5 da manhã, mas eu estudo para ler e para escrever. É o momento que eu tenho de silêncio total. E eu tenho muito mais inspiração de manhã do que de noite. Então, só por isso que eu acordo cedo. É uma mania útil e que se tornou um hábito importante para a minha vida de decisão, de informação, de tomada de decisão, que eu estou com a mente fresca, eu estou descansado e eu fico propício a receber conteúdo novo e também para escrever, é a hora que eu escrevo. Então as pessoas, você posta às 6 horas da manhã numa rede social. Eu posto aquilo que eu acabei de pensar que é útil para alguém. Então, João, muito obrigado por participar do programa. Tenho certeza que você vai inspirar muito empreendedores com as suas dicas. Parabéns pelo programa, parabéns por tudo. E estamos juntos já há bastante tempo. Que bacana, você fez um overview geral de tudo que eu ando fazendo por aí esses tempos e quero voltar, hein? Obrigado, João. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu conversei com João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. Curta a nossa página no YouTube, Neofeed Brasil, e ouça o programa nas principais plataformas de podcasts: Apple, Spotify, Deezer e SoundCloud. Até a próxima!